Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. E há poucos dias, o mundo ficou apavorado com um possível conflito lá no Oriente Médio entre o Irã e Estados Unidos. Todo mundo apavorado, os noticiários mostrando ao vivo tudo o que estava acontecendo. E nós estamos aqui hoje para poder tentar entender esse conflito, essa situação. Quem veio conversar com a gente é o professor Athanásio Miconius, que é professor de Filosofia da Faculdade Interdisciplinar de Humanidades da UFV-JM. Quero agradecer a você que acompanha a gente pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook.com/TV Vale Diamantina. E esse programa já está disponível também em nossa plataforma no YouTube. Você pode assistir quando quiser. YouTube/TV Vale Diamantina. Então vamos lá. Professor Athanásio, é um prazer revê-lo, né? Seja bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Pois é, esse conflito mexeu com o mundo inteiro, né? Há poucos dias, parece que deu uma acalmada. Mas o que realmente está acontecendo com relação a esse conflito? Marconi, primeiro, antes de tudo, eu gostaria de dizer o seguinte, não há mocinhos nessa história. Não é? É um conjunto de fatores muito complexos para poder entender a situação que a gente chama de Oriente Médio e que tem desdobramentos muito diferentes nos últimos anos, principalmente devido à atuação de alguns atores que há pelo menos 10 anos não estavam presentes no cenário naquele contexto. China e Rússia. Né? China e Rússia, juntamente com o Irã, fazem um tripé econômico e um tripé estratégico geopolítico, que agora se intensifica cada vez mais num cerco, inclusive, à economia norte-americana. Os norte-americanos, principalmente os Estados Unidos, eles têm interesses já há décadas naquela região. Né? Porém, houve uma decadência do poder de influência norte-americano e naquela região, principalmente depois que os Estados Unidos, o presidente Obama, retirou boa parte das tropas no Afeganistão e no Iraque. Bom, além disso, depois que as tropas, o grosso das tropas, saiu do Iraque, houve um acordo entre os Estados Unidos e o Irã para controlar politicamente o Iraque. Então, o Irã passou a ter uma presença muito significativa do ponto de vista político no Iraque. Veja, por quê? Porque uma parte considerável da população iraquiana é xiita. Então, a partir de então, o Irã passou a atuar e a controlar grupos políticos e milícias dentro do Iraque. Por outro lado, os Estados Unidos, juntamente com Israel e a Arábia Saudita, então, o que eles fazem? Para poder criar uma fenda no Iraque e para criar um problema, principalmente, não só político, mas econômico na Síria. Investem no Estado Islâmico. Pois bem, o Estado Islâmico, então, vai atuar na Síria e no Iraque, tentando criar aquilo que se chamou de um califado. É aí que entra a atuação do general Soleimani, que passa a atuar diretamente no confronto contra o Estado Islâmico.
Então ele passa a ser uma peça-chave da estratégia iraniana para destruir o Estado Islâmico, porque, entre outras coisas, a questão principal ali é rachar a Síria no meio. E por que rachar a Síria? Os árabes fizeram um acordo, a Arábia Saudita fez um acordo com a Europa de passar um oleoduto da Arábia Saudita direto para a Europa, passando pela Síria. E a Síria disse não, por aqui você não passa. Então começou todo um conflito também para desestabilizar o governo sírio, a fim de poder garantir a passagem desse oleoduto, porque economicamente para a Arábia Saudita seria muito importante essa relação econômica. Bom, aí o que nós temos? Nós temos, por outro lado, um avanço desse tripé econômico. China, Irã e Rússia, voltados principalmente para a organização da Rota da Seda, chamada Rota da Seda, que é um projeto chinês que visa chegar em 2049 com a perspectiva de hegemonia econômica na Ásia, na Europa, na África. Conta com apoio principalmente militar da Rússia. Isso é muito importante, porque a China hoje já está praticamente ultrapassando os Estados Unidos nos quesitos do desenvolvimento econômico, mas principalmente no comércio exterior. Só para você ter uma ideia, em 2018, a China vendeu para os Estados Unidos 490 bilhões de dólares. E os Estados Unidos venderam no mesmo período para a China 90 bilhões de dólares. Se você baixar com a câmera do Google Earth, né, nas cidades norte-americanas, o que você vai ver de carro importado, carro chinês, de carro japonês, de carro coreano, enfim. Né? A economia americana hoje vive praticamente do seu poderio econômico, baseado na indústria bélica e nas patentes. Né? Quer dizer, é um conflito, né, que tem a ver com o crescimento econômico mexendo no bolso dos Estados Unidos. Né? Muito em função disso. E em função também pelo fato de que a Rússia, com o Putin, desde o começo, desenvolveu um projeto de rearmamento, e hoje a Rússia tem, em determinados quesitos, em determinados setores, vamos dizer, da indústria bélica e do poderio bélico, uma capacidade maior do que os Estados Unidos. Em terra, os russos são hoje os melhores do mundo, inclusive ultrapassando até os israelenses, que há uns 10 anos os israelenses eram considerados as tropas mais eficientes. Né? Mas os Estados Unidos perderam esse poder de intervenção direta, e os israelenses estão confinados. Esse é um outro problema interessante, porque os israelenses estão confinados com seu poderio apenas num confronto direto com seus vizinhos, com os quais eles dominam, que são os palestinos. Né? Quando os iranianos lançaram os mísseis em resposta ao Trump, né? A morte do general Soleimani, os israelenses ficaram muito preocupados, porque eles sabem que agora os iranianos têm uma tecnologia, né, bancada principalmente pelos russos, né, e essa tecnologia assustou os israelenses. Por isso que eles também recuaram quando
quando começaram as reações, né? Ou seja, a resposta iraniana foi muito mais para dar um recado, né? Sim, foi para dar um recado. Agora, isso, foi para dar um recado. Agora, também nós não podemos nos iludir que é o seguinte, como eu disse no começo, não existem mocinhos nessa história, certo? É um jogo de luta, principalmente de hegemonia geopolítica e de economia. A preocupação, acho, maior é que, quer dizer, te deu uma acalmada na última semana, nas 2 últimas semanas, mas isso realmente está apaziguado? O conflito ainda está iminente ainda, né? Mas eu vou deixar para a gente conversar isso no próximo bloco, que a gente conversa com um pouco mais de tempo. A gente está falando sobre esse conflito lá no Oriente Médio, Estados Unidos, Irã e mais tudo que envolve a respeito desse conflito. A gente faz um rápido intervalo, voltamos em instantes.